era parte do noivado. Mas isso não era feito em um dia só, como é costume nosso aqui no Brasil. O noivado, ele já era um casamento. O noivo, ele dava um anel como compromisso, e ali, irmãos, eles já estavam casados, eles só não viviam juntos. Quando o noivado era realizado, o noivo retornava para a casa do seu pai para preparar o lugar para receber a sua noiva. Eu não sei se você já começou a entender o que Deus ele quer falar nesta noite, mas eu vou falar rasgado para você. Esse noivo é Jesus. Ele fez um contrato. O Pai enviou a Jesus, que pagou o nosso dote, a nossa remissão. E o nosso dote ele foi pago com preço de sangue, um preço que ninguém pode pagar. E ele foi para a casa do Pai, ele foi preparar um lugar. E breve ele vai voltar para levar a noiva do Cordeiro. E Mateus ele escreve para os judeus. E os judeus eles iam entender essa parábola. Os romanos não. Os gregos muito menos. Mas os judeus sim, porque era costume deles casar dessa forma. E Jesus ele fala essa parábola quando ele sai do templo. E os discípulos mostram a formosura do templo. E Jesus saindo do templo ele diz: olha, vocês veem tudo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Porque tudo aquilo que o homem edifica, ele mesmo pode destruir. Porque tudo aquilo que o homem ele conquista, ele pode perder. Mas o que Deus levanta, nada pode derrubar, nada pode abalar. Os discípulos estavam preocupados, estavam empolgados pelo aquilo que os olhos deles viam. E na maioria das vezes ficamos assim, ficamos maravilhados com a grandeza que o homem é capaz de realizar. Mas a maior grandeza é aquilo que Deus ele faz na vida do homem. Ele pega o mais vil pecador, aquele que ninguém dá nada, levanta e coloca entre os príncipes e princesas e faz assentar no meio dos reis. Glória a Deus. Os discípulos estavam maravilhados com a grandeza do mundo. E às vezes nós ficamos iludidos com aquilo que o mundo pode nos oferecer. Mas Jesus, olhando para aquilo tudo, ele disse: aqui não fica pedra sobre pedra que não seja derrubado. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Aquele que está firmado em Cristo pode passar o que for, mas ele continua firme, porque o alicerce dele é Jesus Cristo de Nazaré. Estamos falando sobre a volta do rei. Estamos falando sobre o regresso daquele que veio, daquele que constituiu o reino aqui na terra. E ele foi preparar lugar e ele está voltando. Ele está voltando para buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. A Bíblia diz que Jesus ele vai com seus discípulos até o Monte das Oliveiras e se assenta. E algum dos seus discípulos chega para ele: ô mestre, quando é que isso vai acontecer? E qual é o sinal? E Jesus ele começa a falar. Quando você ouvir falar de rumores de guerra, quando você ver nação contra nação, reino contra reino, quando você vê fome, peste, isso é um sinal, mas ainda não é o fim. Isso é o princípio das dores. As coisas ainda vão apertar mais um pouquinho. Mas Jesus ele sempre nos fala e nos garante: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E aí Jesus ele começa a falar essa parábola, irmãos, que o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo.
a Bíblia diz que o noivo tardou e todas elas adormeceram, todas elas dormiram. É bem verdade aqui que vemos todas dormindo. É bem verdade que todas tinham uma lamparina. Quando a gente fala sobre lamparina, é sobre algo visível, é sobre algo que nós podemos enxergar. Todas elas tinham lamparina, e as lamparinas andavam na mão. E as obras se veem pelo aquilo que você faz com as mãos. Todos nós temos obras, mas isso não nos garante a salvação. Porque Deus, Ele não vai salvar pelo que você faz, mas pelo que você é para com Ele. Deus, Ele não salva ninguém pelas obras, pelo serviço, não. Na terra as pessoas te pagam pelo teu trabalho, sim. Jesus, Ele se alegra, Ele te abençoa pelo que você faz, mas isso não te garante a salvação, porque a salvação ela não é barganhada por serviço ou trabalho, mas a salvação ela é tomada à força. A salvação é algo que você precisa buscar, é algo que você precisa ir atrás e não ficar esperando. E vemos aqui no meio dessas 10, 5 eram sensatas, mas 5 a Bíblia chama de louca, de nécia. Por quê? Porque elas dormiram, elas acharam que o noivo ia chegar depressa, rápido. E vivemos num mundo imediatista. Nós pensamos muitas das vezes que as coisas acontecem assim, no passo de mágica. Na medida que as coisas vão ficando tecnológicas, mais rápido, mas no reino de Deus é preciso passar por um processo, é preciso passar por um tempo. E o tempo, aleluias, ele prova quem é de verdade. O tempo ele vai provar quem é quem. Isso me faz lembrar, aleluia, de quando Jesus ele conta uma parábola que o homem semeou ali, plantou o trigo, nasceu o trigo, mas ali veio à noite alguém querendo fazer mal e colocou joio no meio. E agora vão crescer, deixa crescer junto, deixa crescer junto. Estamos aqui com essa igreja cheia, todos louvam, prega, mas no dia da ceifa vai haver, aleluia, uma diferença. Quando o noivo segador voltar, aleluia, você vai ver a diferença. Por quê? Porque o joio será levado pelo vento, mas o trigo ele vai permanecer. Glória a Deus, aleluia. Hoje existem muitos que querem mostrar aquilo que eles sabem fazer. Hoje existe no nosso meio pessoas que querem se aparecer, querem ser a estrela, querem ser o centro da atenção. Sou eu que faço, sou eu que prego, sou eu que canto melhor. Isso é obra, isso é a lamparina visível, mas a diferença está no que está dentro, no azeite, na unção, na graça, na presença. Muitos podem ter até, aleluia, muitos podem ter até uma voz bonita, pode pregar bem, pode emocionar a igreja, mas o que vai fazer a diferença naquele grande dia é a presença de Deus, é a presença de Deus, é a presença de Deus. Não adianta eu pregar e emocionar, fazer toda a igreja pular, rodar, sapatear, se a minha vida estiver desconcertada, se dentro de mim não houver a presença do Espírito Santo de Deus. Eram 10 virgens, estavam com as mesmas vestes, as mesmas características, mas no seu interior havia imprudência, no seu interior havia, aleluia, loucura, porque não se prepararam. E agora, ouve-se a meia-noite e um clamor, porque a meia-noite? Porque a meia-noite é um horário que ninguém espera mais nada. É um horário que você já está dormindo muitas das vezes. É um horário que você não espera a visita. É um horário que você já vai dormir. Mas à meia-noite, ouve-se
estavam apagadas. E agora elas pedem para as prudentes: dai-me do vosso azeite, dai-me da sua unção, dá-me um pouquinho da sua unção, dá-me um pouquinho da tua graça. Muitos te olham hoje cheio, mas não sabem a sua trajetória, não sabem o que você passou para ter essa graça, para ter essa presença, não sabe o preço que você pagou. Aí as prudentes dizem: olha, eu não vou te emprestar nem te dar, porque senão vai faltar a mim e a você. Então vai e compra. Nós sabemos que a unção ela não compra, mas está vendo, mas aleluias, aqui estamos falando em pagar o preço, irmã Dalva. Só Deus sabe o preço que a senhora tem pagado. Só Deus sabe o quanto a senhora tem chorado. Muitos olham e vi, aleluia, irmã Dalva é uma mulher de Deus. Eu quero essa unção, eu quero essa graça. Unção ela não passa, não, irmão. O que passa é responsabilidade. Coisas que faltou na insensata. Muitos querem unção. Passe um pouquinho dessa unção. Então passe pela prova que ela passou. Passe pelo processo que ela enfrentou. Querem a unção, querem a graça, mas não querem enfrentar o processo. Te verem hoje de pé, mas não sabem o quanto você já chorou, o quanto você já sofreu para estar onde você está. Não querem pagar o preço, mas querem estar em evidência. Não querem pagar o preço, mas querem oportunidade. Não querem pagar o preço, mas querem ser visto. Não querem pagar o preço, mas querem ser o primeiro da fila. E elas saíram para comprar. E elas saíram. E o noivo chegou. Entraram, fechou a porta e voltaram. Cadê? Bateram na porta. E agora? Eu não conheço vocês. O que adianta vivermos uma vida inteira trabalhando para o Senhor, se de fato o meu coração não está voltado para Ele? O que adianta eu sofrer tanto e no final de tudo perder a minha salvação? O que adianta eu trabalhar tanto só por mérito humano e perder a minha salvação? Hoje estamos falando sobre a volta de Jesus, e Ele vai vir um dia que você menos espera e que você está despreocupado, a sua despesa está cheia, você nem liga mais para orar, para buscar a presença de Deus. Aí é nesse momento que Ele volta e te pega desapercebido. Mas você vai falar: eu vi, Senhor, eu trabalhei para o Senhor, eu fiz no teu nome, expulsei demônio, eu profetizei, eu no teu nome eu curei, mas eu não te conheço. E aí, irmãos, eu não te conheço. Glória a Jesus. Jesus, Ele está voltando. Ele está voltando para buscar uma igreja que está preparada. A Bíblia diz que só vai, Ele veio buscar as preparadas. A gente tem um costume de dizer: estou me preparando, mas é nesse estar se preparando que Jesus volta. É nesse estar em cima do muro, nessa divisão, se não sabe se vai, se fica, que Jesus volta e você fica. Está em cima do muro, você já fez uma escolha. Não é com Cristo, é com o mundo, mas estar com Cristo te dá acesso, aleluias, a entrar, aleluias, e ceiar com Ele e participar das bodas do Cordeiro. Ele foi preparar lugar e Ele está voltando. O Rei, Ele está voltando. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Só estamos no primeiro dia. Deus, Ele está falando para nós. É tempo de estarmos preparados. É tempo de estarmos alerta, porque a qualquer momento vamos ouvir o soar da trombeta. Aleluia. No capítulo 24 vemos os sinais, e hoje os sinais é visível. Você vê guerra, você vê guerra em Israel, você vê guerra na Ucrânia, você pode até ver guerra aqui no Brasil.
Nós já passamos por uma epidemia, nós já passamos, enfrentamos aí o coronavírus. Muitos já se foram, e foi global, não foi só em um lugar. Vemos direto famílias contra família, um matando o outro, reino contra reino. Isso é o sinal que Jesus ele está voltando. E a volta dele, ele diz que o reino dele é como esse casamento, há um preparo, aleluias. Ele já pagou por nós, ele já pagou o preço por nós, ele já colocou uma aliança de compromisso nos nossos dedos, e agora ele já foi preparar lugar. Só está faltando uma coisa para esse casamento se concretizar, é o retorno dele. Ele vem buscar e dizer: olha, eu já esperei demais, então vem comigo que eu vou te levar, aleluia, para que onde eu esteja, você também esteja comigo. Mas só vai os que estão preparados. Onde estão os que estão preparados nesta noite? Só vai aqueles que têm reserva, só vai os que têm azeite, só vai o que tem presença, só vai o que tem unção, que tem graça de Deus. Jesus ele não vem buscar despreparado, desconcertado, não, ele vem buscar preparados. Elas estavam no mesmo lugar. No capítulo 22 de Mateus, a gente vê Jesus falando outra parábola a respeito também do casamento. O pai preparou tudo, o casamento para o filho. Essa complementa a outra. O pai preparou tudo, mandou seus servos convidar e ir até a cidade, convidou o povo, mas o povo estava desapercebido, fez pouco caso do convite, disse: não, eu tenho os meus negócios, não, eu vou viajar. E o pai ainda insistiu, mandou de novo o servo. E o que é que eles fizeram? Mataram os servos. Tem matado profetas do Senhor, tem matado missionário. O pai ele envia direto para o convite, mas ninguém quer receber, ninguém recebeu, porque a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, lhe deram o poder de ser chamado filho de Deus. Cadê os filhos de Deus por adoção? Onde estão os filhos? Onde estão os filhos? Onde estão? Se você é filho, você tem direito à herança do pai, você tem direito à herança do pai. E a Bíblia diz que o pai ele ficou indignado com aquilo que fizeram com os seus servos, mataram os seus servos. Ele enviou um exército, matou todos aqueles que mataram os seus servos, e ainda destruiu a cidade. E ele deu outra ordem: agora vai nas avenidas, nas vielas, chama todo mundo, chama aqueles que são bons, chama aqueles que são maus, chama todo mundo. E chamou, e foram todos. Já estava preparado o banquete, já estava preparado tudo, mas o pai olhando viu que tinha um que não estava com as vestes nupciais, viu que tinha um que não estava com as vestes adequadas. Está falando sobre santidade. E o que é que ele fez? Mandou o seu servo tirar aquele e jogou fora, jogou no inferno, irmãos. Jesus, ele veio para o seu povo, para Israel. Ele veio para o seu povo, mas seu povo virou as costas contra ele, mataram ele, cuspiram nele, sangraram ele. Mas mesmo assim, sangrando, ele na cruz do Calvário, aleluia, ele no seu último fôlego, ele olha e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus, ele morreu de braços abertos, símbolo de união. Ele veio ligar aquilo que estava desligado, aquilo que foi desligado desde lá do jardim do Éden. E hoje Jesus ele está livre para todos. Nós convidamos, mas nem todos querem ouvir. Tem os seus afazeres da vida, estão preocupados em ganhar dinheiro, isso não é mal. Estão preocupados em edificar as suas casas, também não é mal. Estão edificando. Então
está voltando, irmãos. Devemos estar preparados. Em Mateus 22 fala sobre vestes, sobre santidade, sobre se santificar. Em Mateus 25 fala sobre estar preparado, fala sobre prudência, sobre vigilância. Devemos estar vigilantes, devemos estar preparados, porque a qualquer momento ele vai voltar, o rei vai voltar. E por que aquelas 10 virgens estavam ali? Eu falei que tem 3 fases no casamento. Primeiro é o contrato, depois o noivado. E nesse tempo leva aproximadamente 1 ano. Hoje não mais, que eles diminuíram. E ele volta. E é sabido que naquela época não tinha luz elétrica. E a função dessas virgens, e a função delas era alumiar o caminho onde o noivo ia passar. Eu não sei se vocês observaram, mas em nenhum momento fala sobre a noiva. Onde está a noiva nesse contexto? Quem é a noiva aqui? Vemos sobre 10 virgens, né? Eram amigas da noiva. Falando aqui no contexto, a noiva, nesse contexto aqui, a noiva é Israel. Jesus, ele quando voltar, ele vai ter um particular com Israel. A Bíblia diz que ele vai pisar aonde? No Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. Essa noiva aqui, que o texto não menciona, mas a gente consegue entender, Israel. Não que eu e você não seja noiva, não. Mas Jesus, ele veio e ele vai ter um particular com Israel. Por isso que a Bíblia, por isso que nós devemos orar pela paz de Israel, orar pela paz do nosso país, orar, aleluia, sem cessar. O rei, ele está voltando e ele vai ter um particular com cada um de nós, mas só vai subir quem tem reserva, quem tem lamparina acesa, porque lamparina apagada você não clareia caminho de ninguém, porque com a vida desconcertada você não atrai ninguém para a presença do Senhor. Eu quero que você se coloque sobre os pés nessa noite. E só vai subir quem tem reserva. Só vai subir quem tem a presença de Deus. Todas minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando. Glória a Deus. O barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Pessoas nesta noite É só estão com bater pensamento em 2 lugares. pra Você pode servir o Senhor, serve. Mas como disse Josué, se vocês não querem servir ao Senhor, eu quero. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se prepara, igreja. O noivo está voltando. E ele virá buscar uma igreja preparada. Uma igreja que tem reserva. Uma igreja que tem graça. Uma igreja que tem virtude. Uma igreja que não se corrompe
su decobia, la macheia, la decobia. Eca, ai, decobia, Deus na terra, decobia. Jesus, ele está voltando ainda assim. E ele perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa, Pai, porque nós falhamos todos os dias. Sua tua misericórdia, Pai, é a causa de não sermos consumidos. Misericórdia, Senhor, nossas vidas. Não imagina Jesus, nós queremos subir. Nós queremos, ó Pai, nos encontrar contigo. Limpa as nossas vestes, Pai. Nos purifica de todo pecado. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Jesus, ele tem chuva de bênção, mas é necessário nós nos consertarmos. É necessário nós voltarmos e vermos onde cairmos. Não adianta andar de qualquer jeito. Não adianta continuar andando, carregando um fardo que não é nosso. Aleluia, o Senhor é aquele que tem um fardo suave, um jugo leve, Senhor. Nos ajuda, ó Pai. O tempo, Deus, está demorando para muitos. Está demorando, mas é esse tempo que o Senhor está nos preparando. Porque talvez se o Senhor voltasse agora, nem a metade que está aqui ia subir, ó Pai. Misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tem de misericórdia, Pai. Aleluia.